não é? Cristina, és uma bênção. Obrigada. Obrigado por teres vindo. Glória a Deus. E é isso. É a minha claque. Bom dia. Não vai ser preciso tradutor, ok? O meu português é um sotaque madeirense, mas toda a gente vai compreender, ok? Nós na Madeira, nós dizemos quilómetros. Quilómetros. Ora, muito bem. Em primeiro lugar, eu quero mandar um grande beijinho para o meu marido Steven e para a Emily, a minha filha, que estão lá na Madeira a me ver. E também agradecer todo o apoio que eles têm me dado no meu projeto de escrever. E pronto, vou passar diretamente ao livro. Há pouco estava aqui fora a partilhar com uma irmã, julgo que foi a irmã Olga, que... Não, foi com a Sandra, se calhar. Ora, não sei. Que eu tenho sempre presente 3 coisas quando estou a escrever um livro. A primeira é que Jesus seja exaltado. Irmão, tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus, cada vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, seja numa reunião, seja num convívio, seja para escrever, seja para cantar, se Jesus não for exaltado, é uma perca de tempo. Então, na minha escrita, se Jesus não for exaltado, vai para o lixo. Então, esse é o ponto principal quando eu escrevo, é que o Evangelho seja exaltado acima da minha própria experiência, porque é muito fácil a nossa experiência tomar a dianteira em relação ao Evangelho. E isso não pode acontecer. Eu tenho outro pensamento quando estou a escrever, penso na minha filha, a Emily. Não é acerca de deixar um legado para ela, não é que o meu nome seja lembrado, mas que Jesus seja lembrado e que Jesus seja... O único legado que eu quero deixar para a minha filha é Jesus. Amém? Amém. Existe uma música acerca disso. Conheces? Casting Crowns. I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. E a terceira razão porque eu escrevo é a pensar em todos vocês que poderão vir a ler este livro, para que a palavra de Deus, o mesmo trabalho que a palavra de Deus operou na minha vida, que possa operar na vossa vida. Agradeço desde já a todos vocês que já compraram o meu primeiro livro, àqueles que já compraram o segundo e a todos aqueles que vão vir a comprar. Este livro não me perdoo. Alguém perguntou porque que a capa era preta. Este não foi ideia minha, a capa ser preta. Foi ideia do meu editor, do meu amigo que me ajudou a editar o livro. Em contraste com o primeiro livro que eu escrevi, o primeiro livro é acerca de um testemunho pessoal. A minha dificuldade em perdoar e como Deus me guiou através da sua palavra. Este livro, Não Me Perdoo, não é um testemunho pessoal. É um estudo que eu fiz acerca da necessidade que muitos de nós sentimos em nos perdoarmos a nós mesmos. E não sei se você já sentiu essa necessidade ou não. Este livro não foi planeado, eu nunca planeei escrever este livro. Foi uma necessidade que surgiu em consequência deste. As pessoas começaram a perguntar, Cristina, tu ensinaste sobre perdoar, mas como é que eu me perdoo a mim mesma? Como é que eu posso me perdoar? E eu senti necessidade de ir à palavra de Deus para ser a tirateimas daquilo que eu acho, daquilo que eu pensava acerca do assunto. E tive que ir ao início de tudo. Quando nós temos alguma dúvida, a palavra diz é sempre a solução. E o que é que eu fiz? Eu fui a Gênesis, ao início de tudo, quando Adão e Eva pecaram. E o que é que aconteceu com eles? Agarrei-me a esse argumento e você sabe uma coisa engraçada, que diz Gênesis, Apocalipse, o argumento é sempre o mesmo. A história é sempre a mesma. O fio condutor é sempre o mesmo. E toda a dúvida que nós possamos ter, se nós nos agarrarmos à palavra de Deus, em toda a sua história, que é uma história imutável, que é uma história que não muda, o argumento é o mesmo, a finalidade é a mesma, se nós nos agarrarmos a ela, apesar daquilo que nós achamos, nós vamos chegar a uma resposta. E a Bíblia tem essa resposta. E então este livro fala acerca disso. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala, ainda antes de eles pecarem, a Bíblia fala uma coisa que é interessante e que é importante na busca acerca do auto-perdão. A Bíblia diz que o homem, Adão e Eva, estavam no jardim
estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Em consequência da queda, aconteceu exatamente o oposto. Adão e Eva se envergonharam e se esconderam de Deus, porque um sentimento novo começou a fazer parte da natureza humana. Vergonha e culpa. Vergonha e culpa. Por que a capa deste livro é preta? Vergonha e culpa. São dois dos sentimentos que assolam o ser humano. E que nós, por mais que nós tentemos, nós não conseguimos nos livrar do sentimento de culpa e de vergonha. Adão tentou. Sabe o que Adão fez? Adão foi e pegou em folhas de figueira e tentou-se cobrir. Eu pergunto uma coisa. Alguém aqui usa folhas de figueira para se cobrir? Para se vestir? Não. O que que Deus fez? Num vislumbre daquilo que seria a mensagem do Evangelho. Deus derrama sangue de um animal que era inocente. E a Bíblia diz que Deus cobriu o homem e a mulher, cobriu a nudez deles com pele de um animal. Sabe uma coisa? Ainda hoje, a pele de um animal é usada para a gente se vestir. É ou não é? A solução humana, ela pode ser boa por um tempo. A folha de figueira que Adão usou serviu por um curto período de tempo. Mas foi passageira. Foi insuficiente. Não tirou aquela sensação de vergonha e de culpa que Adão e Eva sentiam. Mas Deus os cobriu e a Bíblia diz que, ao mesmo tempo que o homem foi expulso do jardim, a graça de Deus o acompanhou. A misericórdia de Deus acompanhou Adão e Eva. E seguindo esse argumento até à mensagem da cruz, eu tento explicar neste livro, faço um estudo, acerca de como nós podemos lidar com a vergonha e com a culpa que assola muitas vezes a nossa alma. Porque todos nós já cometemos pecados, certo? Mas nós temos uma coisa que é o que nos mantém vivos. Eu ontem partilhei lá em Alverca que Deus seria completamente justo se Ele nos matasse a todos agora. Uau! Eu sei que é uma afirmação forte. Mas o salário do pecado é o quê? A morte. Se Deus nos matasse a todos agora, Deus seria injusto por isso? Não. Se nós fôssemos tratados na base da justiça de Deus, o que nós merecemos, irmão, é a morte. Porque nós não somos bons. Mas aquilo que distingue Deus, o nosso Deus, de todo o resto, é que Ele não nos trata na base da sua justiça. Ele nos trata na base da sua misericórdia. Porque sabe o que é a misericórdia de Deus? É nós não sermos tratados como nós merecíamos. Isso é misericórdia. Nós não sermos tratados conforme nós merecíamos. A justiça de Deus diz que nós merecemos a morte. Sim e amém. Sim e amém. E Ele continua a ser justo por isso. Mas Ele é misericordioso. E a mesma misericórdia que acompanhou Adão e Eva quando eles foram expulsos do jardim, é a mesma misericórdia que está sobre nós. E Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo o seu grande amor. Uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia é Efésios 2. Aconselho todos vocês a lerem, trabalho para casa. Efésios 2, a Bíblia fala que estando nós mortos em pecados e ofensas, separados de Deus, o morto nada pode fazer por si mesmo. O morto nada pode fazer por si mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, Ele nos vivificou. E Ele fez outra coisa, Ele nos reconciliou com Deus. E a reconciliação com Deus, irmão, é a base deste livro. A reconciliação que eu tenho para com Deus não é fruto de uma boa ideia minha, nem de uma boa ideia sua. Jesus é comparado a uma pedra. Isaías falava de uma pedra de esquina. E Jesus deixou bem claro que Ele é a pedra,
em relação é a pedra que o Velho Testamento fala que havia de haver uma pedra de esquina. E sabe uma coisa? A natureza da pedra não muda. A pedra é o que é. A semente é o que é. O que muda? É a sua atitude, a nossa atitude, a minha atitude para com a pedra. É a nossa atitude para com a semente. A única variável somos nós. Porque Deus é o que é. A pedra é o que é. A semente é o que é. Como é que eu vamos reagir a isso? Fará toda a diferença na nossa vida. Eu termino lendo aqui um pequeno excerto do meu livro que diz: Jesus deixa claro que Ele é a pedra da esquina acerca da qual as Escrituras falam. O que determina a função dessa pedra na nossa vida é a nossa resposta aos seus ensinamentos. A nossa experiência será de escândalo ou de libertação, conforme a nossa resposta. A pedra é o que é. A pedra não muda a sua natureza. Nós é que temos reações diferentes a essa pedra através da nossa obediência ou desobediência, nossa humildade ou arrogância, nosso quebrantamento ou altivez. A pedra é Jesus. E para nós, ela será sempre uma pedra de esquina, uma pedra aprovada, uma pedra de consolo. Que Deus nos livre que ela seja para nós uma pedra de escândalo. Como foi para os fariseus, como foi para aqueles que na sua autojustiça acharam que não mereciam, não precisavam da pedra que é Jesus. Eu termino este livro com um versículo, e eu vou ler esse versículo para vocês, que é Colossenses. É um versículo que eu gosto muito. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E não sei se você compreende o que eu acabei de ler, mas a vergonha, a culpa, o pecado, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, foi cravado na cruz. E por causa disso, você e eu podemos ser livres da culpa e da vergonha. Amém? Eu peço que comprem este livro. E peço que comprem este livro, sabe porquê? Porque eu sei que Deus me guiou a escrevê-lo. E não é para minha exaltação. Mas eu sei que toda a gente precisa de saber o que está escrito neste livro. Que Deus vos abençoe. Obrigado por me receberem. Obrigado, Fidalgo. Obrigado, Célia, minha amiga. Obrigado à minha mãe que está ali também. Obrigado a todos os meus amigos, à minha família. Obrigado a todos vocês. Sei que tenho aqui uma claque. Obrigado a todos e que Deus vos abençoe. Ok, obrigado, Cristina.